gastrocnêmios, né, que a gente começou a aula vendo, né, e por baixo do gastrocnêmio a gente tem o sóleo. Então, gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral e por baixo o sóleo. Aqui as origens dos gastrocnêmios, né, sobre os côndilos femorais, e aqui a inserção deles no tendão de Aquiles, né? Aqui começa o tendão de Aquiles. Agora ele vai fazer um corte aqui, ó, para a gente conseguir ver só o sóleo por baixo. Aqui ele está mostrando o tendão de Aquiles, mas aqui, ó, retirou os gastrocnêmios. Aqui é o famoso sóleo. Então esse músculo que está todo aqui na região posterior da perna, né? E ele vai se inserir aqui também no tendão de Aquiles, junto com os gastrocnêmios, né, para se inserir depois, né, aqui a origem do sóleo, né, toda a região posterior da tíbia, na cabeça da fíbula também, né, e ele se insere lá no tendão de Aquiles. Depois a gente vai ver, daqui a um pouquinho, o tendão de Aquiles mais detalhadamente, mas aqui a gente tem uma observação, ó, que é o que acontece no caso do encurtamento do sóleo. Então, nesse caso aqui, o sóleo ele traciona para baixo e aumenta, ele vai puxar a tíbia para trás, aumentando o ângulo, que a gente chama de ângulo pé-perna, né? Podendo causar aqui, ó, a hiperextensão do joelho. E o centro de massa, a incidência vertical do centro de massa, fica longe da articulação do joelho, gerando um estiramento grande aqui, ó, da cápsula posterior do joelho, né, para manter a posição articular. Isso é o que a gente poderia encontrar estaticamente, né, numa avaliação postural de um paciente com encurtamento de sóleo. Mas também a gente pode, durante uma avaliação dinâmica, encontrar isso aqui, ó, durante o agachamento. Então, nesse caso aqui, ó, o paciente vai fazer o agachamento, ele não tem amplitude de movimento suficiente aqui, ó, para permitir a queda da tíbia à frente, e ele acaba tirando o calcanhar do chão, né? Então, esse é o agachamento de um paciente que tem uma deficiência na mobilidade do tornozelo por conta da baixa mobilidade do sóleo. Interessante, né? Inclusive, se alguém já teve a oportunidade de ver, de reparar numa academia de musculação, é frequente a gente ver alguns atletas, principalmente aqueles que fazem a atividade com uma carga mais alta, colocarem uma anilha pequena aqui sob os calcanhares, né? Essa estratégia tem por objetivo fazer uma pequena elevação do pé, inclinar um pouquinho a tíbia à frente, né, e permitir que o agachamento seja feito sem que seja necessária tanta dorsiflexão ativa, né? E aí a gente tira um pouco a sobrecarga do movimento do sóleo e deixa mais sobre o quadríceps e o glúteo, tá bom? Então, esse é a razão dessa estratégia durante o agachamento, tá? Aqui, então, a gente vai ver o tendão de Aquiles. Então, aqui está a inserção dele, ó, lá no calcâneo, né? Pintadinho de azul aqui no osso, né? Aqui é o tendão que se formou pela junção lá dos três músculos, que ele retirou um coxinha de pouso, né, que está entre o tendão e a tíbia, e aqui está o tendão de Aquiles. E a contração do tríceps sural vai fazer a flexão plantar, né? Essa aí é a ação primária do tríceps sural. É claro que funcionalmente eles podem apresentar aí outras ações. Tudo bem? Então vamos seguir. Agora a gente vai ver ainda alguns outros músculos que cruzam a região do tornozelo com mais detalhes. O primeiro desses músculos é o tibial posterior. Então olha só, tibial posterior, como o nome diz, ele é posterior à tíbia, né? Então ele vai estar junto ali com o tríceps sural, né? Ele está bem profundo ali, se originando em toda a membrana interóssea. Se vocês se lembrarem, ó, a origem do sólio ela é aqui em volta, né?
Então, o sólio ele está sobre o tibial posterior, né? E aqui, ó, a inserção do tibial posterior, né? O tibial posterior ele passa aqui, ó, no retináculo flexor, né? E a inserção dele vai ser aqui, ó, retináculo flexor. Aqui a gente tem o tendão do tibial posterior, né? E a inserção dele é aqui debaixo do pé, né? Inserção do tibial posterior vai ser então aqui, ó, no navicular e no cuneiforme medial, né? Aqui, ó, na cabeça do segundo, terceiro e quarto metatarso também. Então, o tibial posterior é um músculo que, contraindo isoladamente, ele vai fazer a inversão do pé. Mas aqui um detalhe, como ele passa medialmente e se insere debaixo do pé, em cadeia fechada, o tibial anterior, o tibial posterior, junto com o tibial anterior, esses dois músculos, eles vão estabilizar o arco plantar. Né? Se esses músculos estiverem muito fracos, né? O fibular longo também tem um papel importante nisso, que eu vou mostrar ele daqui a pouco. Mas se esses músculos estiverem com a sua funcionalidade prejudicada, né? Se eles estiverem fracos, se eles estiverem pouco ativados, o arco plantar tende a cair demais. E aí, estaticamente, o paciente pode ter aquilo que a gente chama de pé plano, né? Popularmente pé chato, ou essa disfunção ela pode aparecer só dinamicamente, uma vez que enquanto anda, enquanto corre, a demanda ela é maior e aí sim esses músculos podem não suportar essa demanda e o arco plantar cair demais.